E quem briga contra o rebaixamento, principalmente chegando na reta final do campeonato, não pode escolher jogo, né? É necessário vencer dentro e fora de casa. Vamos falar sobre Vitória e Atlético Paranaense neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Na verdade é Atlético Paranaense e Vitória, tá? Incrivelmente o Atlético Paranaense neste momento, no momento que eu tô gravando este vídeo, está atrás do Vitória na tabela de classificação do campeonato. Esse mesmo Atlético que tem um time melhor que o Vitória, tem mais estrutura que o Vitória, nos últimos anos tem tido muito mais tradição no futebol brasileiro do que o Vitória e já chegou a liderar o campeonato, gente. Mas a queda do Atlético Paranaense foi tão grande que hoje eles estão atrás do Vitória, cara. E a gente vai olhar isso agora. O Vitória é o 14º colocado com 35 pontos e 31 jogos. O Corinthians vem na 15ª colocação com 35 pontos, também 31 jogos. Já o Atlético Paranaense tem 34 pontos, porém tem um jogo a menos, né? Apenas 30 jogos, ok? Depois, na zona de rebaixamento, a gente vê o Bragantino com 34, o Juventude com 34, o Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense com 22. Eu acho realmente muito complicado mesmo o Cuiabá fugir do rebaixamento. Então o Cuiabá já está rebaixado, viu gente? Porque assim, a diferença de 27 para 34 é uma diferença considerada de pontos para você tentar tirar até o final do campeonato. Então infelizmente, o nosso querido Cuiabá está rebaixado para a segunda divisão. Cuiabá que era incaível, né? Veio das divisões de baixo, né? Foi subindo, chegou na Série A, se manteve aí um tempinho na Série A e agora, infelizmente, está caindo de divisão. É outro clube que, sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu com o Cuiabá. Um clube sempre que foi muito organizadinho, tal, muito arrumadinho, nunca teve grandes folhas salariais, mas sempre foi ali, sempre foi constante e realmente este ano caiu e não vai conseguir se salvar da queda para a segunda divisão, tá? Então, ó, você veja aí que tem 3 times com 34 pontos. O Juventude, o Bragantino e o Atlético Paranaense. Esses 3 times brigam diretamente contra o rebaixamento com o Vitória, que tem 35, e o Corinthians, tá? Então, muito possivelmente, daqui a 2 rodadas, a gente pode ter um cenário do Corinthians e o Vitória entrando na zona de rebaixamento e um Bragantino, o Juventude e o Atlético Paranaense saindo, né? Apesar de que o Atlético Paranaense, neste momento, ele não estaria rebaixado. Os rebaixados hoje seriam Bragantino e Juventude, apesar do Atlético Paranaense ter os mesmos pontos. A diferença, gente, do Atlético Paranaense para o Bragantino, Juventude, Corinthians e Vitória é que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Esse um jogo a menos faz com que o Atlético Paranaense tenha um pouco de vantagem em relação aos demais. Outra coisa é que o Atlético tem um pouco de vantagem. O Atlético Paranaense tem 9 vitórias contra 8 vitórias do Corinthians, do Bragantino e do Juventude. Então isso é uma vantagem para o Atlético Paranaense também. A relação do saldo de gols aí é diferente. O Corinthians tem um saldo de -5, o Atlético Paranaense tem um saldo de -5, o Bragantino tem um saldo de -6 e o Juventude um saldo de -10. Já o Vitória tem um saldo de -10 também. O saldo do Vitória é muito ruim, só que o Vitória tem 10 vitórias, ou seja, tem uma vitória a mais do que o Atlético Paranaense e 2 vitórias a mais do que Corinthians, Bragantino e Juventude. Então, nesse quesito, o Vitória está bem. Lembrando que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então hoje, talvez o Vitória escaparia do rebaixamento porque tem 2 vitórias a mais do que Corinthians, Bragantino e Juventude. Porém, gente, o saldo de gols do Vitória, que é o segundo critério de desempate, é muito ruim, né? -10. -10 contra -5 do Corinthians, -5 do Atlético Paranaense e -6 do Bragantino. Tanto o Vitória tem que se ligar, tá? Hoje o jogo é na Arena da Baixada e um time que quer fugir do rebaixamento tem que vencer mesmo jogando fora de casa. Portanto, você, torcedor do Vitória, vai ter que cair para dentro, vai ter que torcer e o Vitória vai ter que jogar como nunca. Não é aquele ditado que diz, jogou como nunca e perdeu como sempre. Não, não pode ser assim. Tem que jogar como nunca e vencer como nunca venceu. Tem que vencer mesmo. E a situação do Vitória é tão ruim que até uma diferença de saldo de gols seria bom, né? Não sei, 3-0 pro Vitória. Ou 4-0 por Vitória, pô, seria espetacular, mas isso não vai acontecer, né? O Vitória não vai ganhar do Atlético Paranaense de 3 ou 4-0, porque se isso acontecesse, ajudaria o Vitória
a chegar a -7 ou a -6 de saldo de gols, até mesmo igualando com o Bragantino, por exemplo, né? Na questão de saldo de gols, né? Mas isso não vai acontecer, gente. A tendência é que o Atlético Paranaense vença o jogo de hoje, tá? Mesmo o Atlético Paranaense fazendo a campanha pior do que a do Vitória, mas a tendência é o Atlético Paranaense vencer. Se o Atlético Paranaense vencer o jogo de hoje, para mim não será nenhuma surpresa, porque o Atlético Paranaense, eu acho que tem o melhor conjunto que o Vitória. Para mim tem, gente. Ah, mas o Atlético Paranaense está atrás na tabela. O Atlético Paranaense está atrás porque tem um jogo a menos. Se o Atlético Paranaense com esse jogo a menos vencer, o Atlético Paranaense vai para 37 pontos. E aí estaria na frente do Vitória e do Corinthians. E tem isso também, hein? Você, torcedor do Vitória, pensa bem. Raciocina, olha bem a tabela, ok? Então, a situação do Vitória não é tão cômoda, não. Hoje o torcedor do Vitória comemora, mas faltam ainda alguns jogos. O Vitória pode voltar para a zona de rebaixamento. E aí, cara, se o Vitória volta para a zona de rebaixamento e falta 2, 3 joguinhos para acabar o campeonato, vai ser tromba, viu? Como fala o meu amigo Luiz Heitor, tromba. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.